A circulação do VLT foi suspensa desde 2020, nos bairros atingidos pelo afundamento do solo em decorrência da mineração de salgema. Mas, segundo a Defesa Civil de Maceió, atenção, o VLT deverá voltar a passar nos bairros. Quando? É o que a gente vai saber agora ao vivo com a repórter Maria Maciel. Maria, já tem previsão para isso acontecer? Olha só, Douglas, tem uma estimativa, né? A previsão seria 2027. Agora, para que isso aconteça, é necessário, né, que sejam adotadas algumas recomendações, né? Algumas etapas que devem ser cumpridas. E é sobre isso que eu converso com o Abelardo Nobre, que é coordenador da Defesa Civil Municipal. Bom, que recomendações são essas, né, da Defesa Civil para que o VLT volte, então, a passar pela região ali de Mutange e Bebedouro? Boa tarde. Boa tarde. As principais seriam, no caso, a conclusão dos trabalhos de estabilização da encosta do Mutange, né? Tem uma obra que ali muda toda a geometria daquela encosta ali da área do Mutange, né? Para que possa ser eliminado qualquer possibilidade de uma movimentação mais brusca de solo. O preenchimento total dessas minas que hoje se encontram no processo de preenchimento, né, a mina 2021, a 27 e a 15, e de outras minas que não estão nesse momento nessa programação. Então, outras minas que, a princípio, elas estão próximas da linha férrea. A instalação também de todo um sistema de monitoramento online, em tempo real, dos trilhos, né, conforme nós vimos e conhecemos lá em Tóquio, né? Então, tanto desse sistema de monitoramento por fibra ótica nos trilhos, como também de equipamentos que são colocados nas rodas do VLT, né? Que transmitem dados em tempo real para uma central de monitoramento, né? No sentido de verificar a geometria também dos trilhos. Então, qualquer distorção, qualquer movimentação ali na escala de milímetros, a empresa que opera os trens, ela pode fazer as correções necessárias para que não precise depois fazer interdição novamente. Então, tudo isso está sendo encaminhado tanto para a empresa, né, para a CBTU, como também está sendo encaminhado para a própria mineradora, né? É claro que todas essas recomendações também já foram trabalhadas, discutidas com a CBTU, né? Até porque também os técnicos da CBTU foram com a gente também a Tóquio, né, para verificar justamente essa tecnologia. Então, hoje a gente dá essa notícia boa para quem precisa desse meio de transporte hoje aqui na nossa cidade. E não só da nossa cidade, mas também como em Rio Largo, Satuba, né, que antes faziam todo esse percurso via trem e hoje tem que fazer ou de trem, tendo que fazer aquela baldeação, né, da estação Bebedouro para a estação Bom Parto, ou deixou de fazer via trem e faz hoje totalmente pelo sistema rodoviário. A ideia é que o VLT, essa passagem entre Bebedouro e Mutange, seja sem paradas, sem nenhuma... Vai haver algum tipo de construção, estação nesse trecho? Esse é um trecho de aproximadamente 3 quilômetros. Então, não pode ser feito nenhuma estação, nenhuma parada, nenhuma edificação. Vai ser uma passagem, a princípio, rápida, porque como tem aproximadamente 3 quilômetros, o VLT ele deve aí passar entre 3 minutos, no máximo 3 minutos e meio a 4 minutos. Então é uma passagem rápida, mas uma passagem totalmente monitorada. É possível com essas obras de engenharia que vão ser sugeridas, recomendadas, com esses sistemas de monitoramento que vão ser recomendados, com essas obras de engenharia que já estão sendo feitas, com o preenchimento dessas minas, né, para que a gente possa realmente, esse veículo leve sobre trilhos, voltar a circular, beneficiar a população que precisa desse transporte aqui na nossa cidade de forma segura. Agora, esse prazo, né, 2027, é claro que é uma estimativa, mas isso foi considerando o cumprimento de todas essas etapas? Sim, exatamente. A gente não pode, por exemplo, não vai haver um cenário em que o VLT vai passar por lá, tendo o cenário da possibilidade de sinkhole. Ou seja, de ter alguma cavidade que não tenha sido preenchida nas proximidades do trilho. Então, para que isso aconteça, por isso que a gente colocou como uma estimativa. Isso pode ser até um pouco mais, pode ser até um pouco menos. Vai depender do cronograma de serviços de instalação dos meios de monitoramento,
né, das obras que devem ser feitas. Então, como isso ainda está num momento de planejamento, o que a gente discute hoje de projeção de tempo é que lá para 2027 é que realmente ele deva começar a transitar novamente naquela região. Agora, essa tecnologia de ponta, né, essa tecnologia japonesa, tudo isso, todos os gastos, custos serão a cargo da Braskem? Exatamente. Né? Já existe toda uma discussão entre CBTU e Braskem com relação a isso. Então, todos esses custos devem ser aí dentro de um acordo realizado entre a CBTU e a mineradora. Agora, seria o mesmo VLT ou precisa também de um outro veículo? Nesse ponto, isso está muito a cargo da CBTU. O que a gente já sabe é que todo o sistema de trilhos ali tem que ser um novo, né? Inclusive o anterior já foi até retirado, tem que ser um novo, que possa comportar esse sistema de monitoramento. Né? A gente não tem essa resposta se isso vai caber um outro equipamento que vai poder se deslocar nesse trilho ou se é o mesmo. Mas o trilho ele tem que ser totalmente um trilho adaptado, tem que ser algo realmente que venha a trazer essa tecnologia para trazer segurança a quem vai utilizar o sistema do VLT. Obrigada, então, pelas informações. Maria? A gente tem, então, Douglas, uma boa notícia, né? Vai demorar um pouquinho, mas essa região vai ter de volta, né, a passagem do VLT para justamente isso, atender essa população, né, que hoje tem que ter esse trabalhinho maior, né, fazer a baldeação, muitos acabaram optando pelo ônibus, enfim, uma notícia boa aí que a gente aguarda e vai seguir acompanhando daqui para lá. É com você aí no estúdio. Pois é, será importante demais. Agora, Maria, eu tenho uma pergunta rápida aí para você fazer para o professor Abelardo Nobre, que é o seguinte: se já se pensa em voltar o VLT com nova tecnologia, inclusive ele teve no mês passado, novembro, no Japão, fazendo lá os treinamentos, né? Vendo essa tecnologia, já se pensa também em liberar aquela avenida principal, eu acho que é a Avenida Major Cícero de Góes Monteiro, aquela que fica em frente ao antigo campo do CSA, porque assim, se vai liberar o VLT, que são toneladas de ferro, liberaria também a via para ônibus e carros pequenos e motos, ou aí já é outro estudo, é outra demanda? Por favor, faça essa pergunta a ele aí, Maria. Ok. O Douglas está perguntando o seguinte, Abelardo, já que a gente está falando daí do retorno do VLT, em relação àquela via, né, principal ali da avenida, existe estudos também com essa possibilidade de liberar para veículos pequenos, motos? Como é que anda esses estudos? Existe já um planejamento para isso também? A gente também, desde o momento que a gente começa a estudar o processo de restabelecimento da área, de possibilidade de restabelecimento, a Major Cícero também ela entra dentro desses nossos estudos. É claro que algumas variáveis que a gente já consegue quantificar, já avaliar, por exemplo, para a questão do trem, elas ainda se encontram ainda com muitas incertezas para a questão da via, né, para ser utilizada, por exemplo, por ônibus. Né? O que a gente já tem hoje de concreto para ser falado é que isso está, sim, em discussão, mas não existe ainda um avanço, por exemplo, comparando-se com o sistema de trem. Porque a gente ainda precisa, por exemplo, ver a questão do avanço da lagoa, o cálculo do que a lagoa pode ainda avançar. Né? A gente precisa ver também a questão da própria via, né, da largura da via. O que a gente hoje trabalha da possibilidade, mais à frente, da volta do ônibus, mas não de veículos pequenos. Mas ainda está na fase de estudos, que ainda necessitar de mais dados, de mais análises, para que a gente possa realmente ter uma resposta mais consistente e mais assertiva, mais no futuro. Obrigada mais uma vez. É com você aí no estúdio, Douglas. Ok, Maria, porque também se implica na história do fechamento das minas, né? Para que essa história do VLT voltar a funcionar de fato, daqui a 3, 4 anos, previsão 2028, você falou, né? Tem que ter o fechamento das minas. E há toda essa conversa entre Defesa Civil Municipal, Braskem, que está fechando essas minas, e também CBTU, que é quem vai voltar, se isso acontecer, a operacionalizar os trens na região. Só para a gente fechar, por favor, perguntei a história das minas. Em que processo anda o fechamento? Porque são 4 minas que teriam ligação direta, tanto para a história da liberação da via de ônibus e também para a liberação do VLT. Sobre as minas, Maria, por favor, pergunte a ele. Abelardo, em relação ao fechamento das minas, né? A gente sabe que são 4 minas. Como é que anda esse trabalho todo?
A 20 e 21, ela está com aproximadamente 25% já preenchida, os trabalhos continuam. Né? Há a previsão de que esse trabalho seja concluído já no próximo ano. Né? A 27 teve essa interrupção, né, de preenchimento, mas a qualquer momento deve ser retornado o preenchimento. Ela já está com 65% já preenchida. E a mina 15, ela começou seu preenchimento agora no final de novembro. Então, a porcentagem de preenchimento está muito pequena. Mas a gente vem acompanhando isso de forma ininterrupta, né, 24 horas, sempre com os relatórios necessários para que a gente possa sempre estar a par desse preenchimento dessas 4 minas e das próximas que devem ser requisitadas para que a gente possa realmente trabalhar essa questão do retorno do VLT. Muito bem explicado. Está aí a resposta aí para suas dúvidas, Douglas. Valeu, Maria. Muito obrigado, minha e de todo mundo que está em casa, né? E torcendo, né, Maria? Que esse trem volte o mais rápido possível e o melhor. Com segurança para todos nós, né? Com segurança, que é o mais importante. Abraço, beijo, obrigado, Maria, já você volta. E muito obrigado também ao professor Abelardo Nobre, coordenador geral da Defesa Civil da nossa capital, Maceió.